Isaías capítulo 3, verso 10. Amém? E depois nós vamos ler Provérbios 31. Diz assim: digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Digam aos justos, Deus manda dizer para você nessa noite: digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Provérbios 31, versículo 27. Você sabe quem escreveu esse Provérbios, ou Provérbios 31? Não foi Salomão, não. Foi a mãe de um rei. Ela orientou ao filho a respeito de uma boa mulher. Quem acha uma esposa, acha um tesouro. Amém? Então, o rei foi exortado por sua mãe. Ele fez as seguintes recomendações. E uma delas é o que nós vamos ler. Provérbios 31, 27 diz assim. Vamos ler o 26 e o 27. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogia, e seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas as supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Vamos orar para que Deus nos pastoreie nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Espírito Santo, nos ensina, nos pastoreia, nos dá, Senhor, a sua presença. Eu sei que o Senhor já está neste lugar, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar de uma forma gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dizer algo para vocês. Vocês têm o poder de fazer o Espírito de Deus revelar coisas. Amém? Provérbios diz que se não houver revelação, o povo padece. Então, se você tem sede, Deus vai dar conforme a sua sede. Então, o Espírito de Deus pode vir no meu espírito nesta noite e trazer uma palavra para saciar o seu espírito e te dar uma direção. Então, se você prega junto comigo, tem sede junto comigo, tem fome junto comigo, Deus é capaz de saciar sua sede nessa noite. E a minha pergunta para vocês nessa noite: quantos aqui tem sede de Deus nessa noite? Amém? Você tem sede e fome de Deus mesmo? Amém? Estou sentindo vocês com frio. Vamos lá. Então você vai me ajudar hoje, hein? Vamos criar uma atmosfera para que Deus opere neste lugar. Amém? Levante a sua mão direita para o céu. Levante a sua mão direita para o céu. Espírito Santo, nós quebramos nessa noite toda artimanha de Satanás. Muda essa atmosfera que aqui está, Senhor, e traga uma atmosfera capaz de receber a tua palavra. Os corações sedentos por ti, Senhor, um coração que deseja ouvir, Senhor, a tua palavra, e que esta semente seja lançada em uma boa semente, em boa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez uma das coisas mais difíceis é uma mulher acompanhar a visão que Deus dá para o marido.
ela sempre é o equilíbrio, ela é sempre a visão ampliada, ela é sempre o pé no chão. E quando uma mulher arrisca a confiar naquilo que Deus dá ao coração do marido, certamente ela está arriscando a vida dela e a vida dos filhos que ela gerou. Quando nós olhamos para a mulher de Noé, e eu quero chegar no céu e perguntar o nome dela, porque Deus não falou com ela, Deus falou com Noé. E quando Deus chegou para Noé, Deus deu uma missão impossível para este homem, porque até então a terra não havia visto chuva. O orvalho vinha, molhava a terra, e esse orvalho era capaz de fazer as sementes germinar, mas chuva torrenciais ainda não havia caído sobre a terra. Então, quando Deus chega com uma missão para Noé, dizendo assim: eu quero que você construa uma arca, e nessa arca você apregoe, leve as boas novas, que eu vou trazer juízo sobre a terra. E aí ele vai explicar isso para a mulher. Mulher é sempre mulher, desde quando Deus a fez. Às vezes nós temos uma noção de um homem das cavernas, mas homem é homem desde quando Deus o fez. A mentalidade de Adão e Eva é a mesma de hoje e nunca vai mudar. Amém? E agora ele tem que pregar para ela, ensinar ela o que Deus havia dito a ele. Então a primeira pessoa que tinha que acreditar nele era a esposa. E aí ele chega para ela e diz assim: olha, Deus me deu uma missão, e essa missão é duríssima, porque Deus falou para mim ir até as florestas, buscar madeira e construir uma arca. Ele me deu o tamanho dela, me deu a quantidade de andares, serão 3 andares, e ainda diz que quando eu terminar essa obra de madeira, eu tenho que achar pinche ou betume, petróleo, e betumar a arca por dentro e por fora, para que a água não entre. Então eu vou ter que esquentar esse betume, passar em volta da arca e por dentro da arca. E aí você ainda vai ter que me ajudar a convencer essa geração de entrar aí. E essa mulher aceitou o desafio. Ela entrou na mesma dimensão que Noé. Podemos chamar a mulher de Noé de mulher virtuosa, porque acreditar naquela época em fazer uma arca e que cairia um dilúvio sobre a terra, meu amigo, muita loucura. É fora da normalidade. E ainda ela, na sua sabedoria da edificação, ela ajudou a construir a arca, ela pegou no pesado, ela carregou a madeira, e ainda teve que educar os filhos, num período de 120 anos, acreditando na verdade do marido. 120 anos crendo na primeira palavra que ele deu para ela. É de tirar o chapéu dessa mulher, não é, gente? Você acha que em algum momento ela não diz assim: será que esse trem vai chover mesmo? Esse homem não está doido, não? Será que Deus está com ele ou não está? Mas ela creu. E crendo no que o marido havia dito, porque a palavra de salvação estava em Noé, a palavra de salvação estava com ele, e ela crendo no que o marido estava fazendo, lhe foi imputado justiça.
A justiça veio sobre ela, alcançou os filhos e as noras. Eu estou para dizer a vocês que Noé só conseguiu concluir esta obra porque ele tinha a fé de Deus, mas tinha uma mulher do lado dele incentivando, dizendo: vamos, porque Deus vai cumprir o que aconteceu, o que ele falou. E ela nos traz um aprendizado muito grande, ela nos traz um ensinamento muito grande, porque o exemplo de vida dela fez com que as suas noras o acompanhassem, o edificasse, ajudasse a construir aquilo que Deus tinha colocado no coração de Noé, porque até então nenhum barco, nenhuma arca, nada havia sido construído com relação a isso, era algo novo. E ela, acredito que ela sentou com as noras e falou assim: ó, creia no seu sogro, porque Deus falou com ele. Como que Deus falava com essa turma, gente? Da mesma forma que fala com a gente hoje. Deus não via audivelmente, Deus vinha no Espírito. Raras foram as vezes que Deus falou audivelmente na Bíblia. Uma dessas exceções foi quando ele chamou o Samuel: Samuel, Samuel. E ele não soube identificar a voz de Deus. Ele foi até o sacerdote ali e perguntou: eu estou ouvindo assim? A senhora disse: quando você ouvir assim, fala: eis-me aqui. Foram raras vezes que Deus falou audivelmente. Aonde Deus falava com o homem? No coração, da mesma forma que fala conosco. Então ele sentou com a sua família e partiu do plano que tinha no coração. A mulher creu, os filhos creram, as noras creram, e chegou o dia de Deus cumprir aquela palavra. E no original diz uma coisa tremenda: e a terra foi sentindo as dores da chuva. É como uma mulher sentindo as dores de parto. Sabe quando você tem aquele sentimento que está prestes para acontecer? Eles estavam no final dos 120 anos com esse sentimento: está prestes a acontecer, está prestes a acontecer, está prestes a acontecer, está prestes a acontecer. E eu venho falar para você nesta noite: está prestes a acontecer aquilo que Deus te prometeu. Então, a fé dessa mulher, mesmo a Bíblia não falando o nome dela, foi o equilíbrio da família de Noé. Ele tinha o plano de salvação, mas sustentar isso precisou de uma mulher dentro da casa que cuidava dos negócios da casa. Que quando o filho dizia assim: ô mãe, será que esse negócio? Creia, creia. Sabe aquela mulher que não desiste? Aí veio o outro e falou assim: ô mãe, é que já tem 80 anos que o papai está nesse negócio. Ô gente, não são 8 dias, foram 120 anos. E ela ajudou o marido a sustentar essa mensagem por 120 anos. E o fruto lhe foi imputado por causa da sua justiça. Em ser justo, Deus disse: está na hora de vocês entrarem na arca, e chame os animais, e os animais obedeceram à voz deles, e eles entraram para dentro da arca. E quando eles entraram na arca, Deus fechou a porta da arca, e de fato o dilúvio veio. E o maior sentimento que nós temos de alegria é quando Deus fala algo conosco e aquilo se cumpre. Imagine o regozijo dentro daquela arca. Imagine a alegria dentro daquela arca. Vocês acham que eles não celebraram? Pastor, mas tinha uma nação morrendo lá de fora. Eles ouviram, mas eles não creram. Eles tiveram o mesmo sentimento de mensagem. Eles ouviram a mensagem que os filhos ouviram, que as noras ouviram, mas eles não creram. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, colocou uma mulher sábia do lado de Noé, e ela conseguiu convencer os filhos e as noras.
Acredite no que seu pai está falando. Acredite no que seu pai está falando. Acredite no que o seu sogro está falando. Ele foi imputado justiça. Eles entraram na arca e desfrutaram da promessa de Deus. A chuva vem e arrebenta com a terra, com os animais que ficaram fora da arca. E quando saíram da arca, dali nascem as gerações futuras. Essa mulher é uma mulher virtuosa. Não foi achado preguiça nela, mas ela cuidou dos negócios da sua casa. Ela cuidou dos negócios da sua família. Ela nos ensina que quando nós temos a base familiar, que são as mulheres, que a mulher virtuosa, quando tem isso dentro de uma casa, os frutos virão. Os frutos virão. Deus começa a libertar o povo, e os feitos do Egito foram feitos para que as gerações se convertessem. A mensagem que nós temos de Cristo hoje era a mensagem de salvação que eles tinham para a época. Então Deus disse assim: o que eu fiz com o Egito, conte de geração para geração. Então aqueles feitos foram contados de geração para geração. No entanto, o que sustenta os judeus até os dias de hoje não foi o sacrifício do Calvário, mas a história do Egito. E a história estava muito fresca. Eles haviam passado o Rio Jordão para entrar na terra prometida, e a primeira cidade para ser conquistada é Jericó. E os moradores de Jericó ouviram a mensagem de salvação. Da mesma forma como Noé tinha uma mensagem de salvação, e a sua mulher creu, e os seus filhos creram, e as suas noras creram, Deus criou uma mensagem de salvação para Jericó também. E aí dentro de Jericó tem uma mulher que abriga os espias, 2 espias, e depois ela vai se casar com um desses espias, e dentro desses espias vem Jessé, que é pai de Davi, e de Davi vem o trono de Cristo. Quando ela ouve essa mensagem, e os espias vão para sua casa, ela diz assim, e os moradores de Jericó, de Jericó descobriram que ela estava lá, que eles estavam lá, e sabia que ia atrás deles. Ela disse assim: eu sei do que o teu Deus fez com o Egito, mas poupe a minha vida. E aí ela disse assim, eles disseram para ela: Deus vai poupar a sua vida. Você vai pegar um fio escarlate, um fio vermelho, e vai colocar na janela, e esse fio vai ser símbolo de salvação para a sua vida e para a sua casa. Aí o que ela fez? Ela era uma prostituta. Eles vão atrás dela, ela diz, eles foram por esse caminho, deu liberdade a esses homens voltam, e Deus dá a estratégia de destruir Jericó, dá as voltas em volta das muralhas, Jericó não, gente, é Jericó mesmo, dá as voltas das muralhas, e aí, o que essa mulher fez? Ela chegou para os pais, para os parentes, para os irmãos, e pregou salvação. E ela disse assim: olha, Deus vai destruir isso aqui. O Deus que destruiu o Egito vai destruir essa cidade, mas Ele me deu um plano de salvação. Ele me deu um plano de salvação. Se vocês vierem para minha casa, vocês não vão morrer, mas se vocês ficarem na casa de vocês, vocês vão morrer. Como que a família dela ia acreditar nela, gente? Porque o passado dessa mulher o condenava, as atitudes dessa mulher o condenava, mas ela conseguiu convencer os seus pais e os seus parentes de irem para a casa dela, morar na casa dela.
E ela convenceu assim: olha, Deus vai destruir aqui. Ela tinha uma mensagem de salvação, e essa mensagem ela não guardou, ela edificou a sua casa e foi salvar a sua família. Ela agora era portadora de uma mensagem, ela agora é uma portadora de salvação, e ela chega para o pai e fala assim: pai, os espias estiveram na minha casa, e o Deus deles é muito forte, o Deus deles é poderoso. Olha o que o Deus deles fizeram com o Egito, e eles vão destruir essa casa, mas eles me deram uma palavra, que se eu colocasse um fio vermelho na janela da minha casa, a minha casa não seria destruída. Vão para a minha casa, porque a sua casa vai ser destruída. A mulher sábia cuida dos negócios da sua casa sem preguiça. Nós comemos do fruto das nossas ações. Raabe poderia muito bem ficar sozinho dentro da casa. Por quê? Se ela tinha família, o que levou ela à prostituição? Talvez abusada? Talvez rejeitada para a família? Nós não conhecemos o contexto da vida dela, o que levou ela a prostituir, porque ela tinha os irmãos, ela tinha os pais. Mas quando a salvação chegou até ela, ela disse: eu não posso ficar só com isso, não pode ser só para mim, eu tenho que anunciar. Isso é sabedoria. É não guardar o plano de salvação só para nós, não é só guardar o plano de salvação só para mim. Eu tenho que anunciar isso, eu tenho que falar que Deus vai destruir essa terra, que o juízo de Deus vai vir sobre essa terra, e eu tenho um plano de salvação, porque quem ganha almas é sábio. E ela anuncia essa mensagem, e a sua família vem toda para a sua casa. E Deus os judeus começam a rodear as muralhas, e ao ponto das muralhas cair. A única casa que permaneceu de pé foi a casa de Raabe. E a Bíblia diz: e Raabe salvou a si e toda a sua família, porque eles creram na mensagem dela. Eles acreditaram. Nós temos um plano de salvação, nós temos uma mensagem, nós temos um fio escarlate, nós temos Cristo, e nós não podemos nos acovardar, nós não podemos guardar isso para nós temos que anunciar e trazer as pessoas aos pés de Cristo. Isso é sabedoria. Sabedoria para ganhar as pessoas, sabedoria para convencer as pessoas de que elas precisam de Jesus. O Espírito Santo vai te usar. Tem pessoas que elas não são sábias para ganhar as pessoas. Jesus em nenhum momento, Jesus não, em nenhum momento, quando ele encontrou com os pecadores, Jesus não acusava, pelo contrário, Jesus demonstrava o seu amor a essas pessoas. Então, quando Raabe chegou para anunciar, e a sua casa foi convencida, porque ela pregou, ela foi sábia, sabedoria. A Bíblia fala de uma outra mulher chamada Ana. Essa mulher foi fantástica, fantástica. A palavra penina significa pedra no sapato. Incomoda, não incomoda, gente? Pedra no sapato. Rocha na tradução original chama rocha nos pés. Para nós, pedra no sapato. Aquilo incomoda, que você toda hora você lembra daquilo. E essa mulher estava enfrentando um dilema. A maioria das mulheres da Bíblia que fizeram parte da descendência de Jesus eram estéreis. Maioria. Da linhagem real, a maioria era estéril. Tinha problema de terem filhos. Mas em todas elas, quando buscou o Senhor, Deus respondeu.
Ana vai me ensinar que Deus ama me responder. O maior interessado de nos dar uma resposta é Deus. Deus quer te responder no que você tem perguntado para Ele. Deus não quer que você saia da presença dEle sem uma resposta. Deus não quer que você venha à presença dEle e saia sem algo, porque é impossível você ter um contato com Deus, você ter um contato com o Espírito Santo e não sair dali com alguma coisa. Ele sempre tem algo para nos dar. E quando Ana vai diante de Deus, o sacerdote não entende, acha que ela está embriagada, e por achar que ela está embriagada, ela está orando só com os lábios baixinho, orando, Deus, tira essa humilhação de mim, tira essa vergonha de mim, penina uma pedra no meu sapato, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Deus é o maior interessado em nos responder, e hoje Ele trouxe você aqui nesta noite, e Ele vai te responder, Deus vai te responder, Ele já está te respondendo. E aí Ana começa a orar a Deus, e ali ela faz um voto a Deus. O voto, ele tem um poder. Quando a gente faz o voto da maneira correta e com a intenção correta, o voto tem um poder, que é uma coisa sobrenatural. E ela faz um voto para Deus: Deus, se o Senhor me der este filho, se o Senhor me der essa criança, eu vou te dar ele de volta. E aí Deus disse para ela: negócio fechado, trato feito, eu vou te dar. E ela volta. Na próxima festa de oferecer os sacrifícios, ela já está com Samuel. Deus cumpriu o voto, o trato com ela. E ela vira para Eucana e fala assim: este ano eu não vou, porque eu vou desmamar o menino, mas leva a minha oferta. Assim que o menino desmamar, eu vou até o profeta, o sacerdote Eli, vou entregar a minha parte. Amém? Fez tudo certinho, desmamou o menino. No próximo, gente, vocês mães que estão aqui, entregar para um homem cuidar do seu filho, um sacerdote, aquele homem todo desajeitado, e você na sua casa assim: Jesus, será que ele está com fome? Será que ele está dormindo bem? É mãe, e é o sonho do filho estéril. Voto é voto. E Eli cuidou de Samuel muito bem. Eli cuidou de Samuel, ensinou ele a ouvir a voz de Deus, trabalhou na vida dele, e no entanto ele se tornou um dos maiores profetas, para não dizer o maior profeta de Israel, profeta Samuel. Quando ela cumpre o acordo com Deus, Deus disse assim: não te darei só Samuel, te darei mais filhos, porque foste fiel a mim. Quando você decide buscar a Deus, você se empenha em buscar a Deus, Deus vai te dar resposta. E eu faço uma pergunta para você: me mostra uma oração na Bíblia que Deus disse não. Traz a memória aí. Deus exerceu sentença sobre o rei Ezequias, e ele vira para a parede e ora e fala assim: Deus, me atende. Antes do profeta sair do pátio do palácio, ele já está voltando e falou assim: ó, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Deus é o maior interessado em nos dar as coisas.
Deus quer te dar as coisas, então pede. A gente fica com medo. Pede. 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 E todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, e todo aquele que bate, a porta abre. Pede, mas não pede só coisas pequenas, não, Ele é Deus de coisas pequenas, sim, mas Ele também é Deus de coisas grandes. Então pede, aprenda a pedir hoje. Faz voto com Deus, entra em voto com Deus, e Deus vai te dar isso que você vai pedir, Ele vai realizar na sua vida. Pede, pede pelo filho, pede pela filha, pede pelo marido, pede pela esposa, pede. Ana nos ensina isso. Mesmo que você esteja com uma pedra no sapato, Deus pode tirar essa pedra hoje, através do seu pedido. Pede, vira para o teu irmão assim, pede, fala com ele, pede, 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 pede a Deus hoje, pede a Deus hoje, pede a Deus hoje, que Deus vai te dar. Deus vai te dar. Pede, gente. Imagina, o nosso Pai é maravilhoso. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial, Ele nos dá coisas maravilhosas. Pede. Peça a Deus hoje, peça a Ele hoje, Ele vai te dar. Ana nos ensina isso. Isso é uma mulher virtuosa, isso é uma mulher maravilhosa. Israel estava passando os períodos mais difíceis, que foi o período dos juízes, porque depois da morte de Josué, Israel ficou meio perdido, e aí Deus foi levantando os juízes, e em um momento não se levantou juiz, e a nação começou a se perder, e aí Deus levantou uma mulher chamada Débora. Diga comigo, Débora. Débora se levantou para julgar Israel, e quando ela se levantou contra um rei muito poderoso, e a Bíblia diz que na força do Senhor ela foi contra esse rei. Deus deu para ela a vitória de coisas que era para os homens fazer. Os juízes na época que se escolhia, que Deus levantava, geralmente eram homens, e no meio dos juízes, vocês perceberam? Deus levantou uma Débora. Otoniel foi juiz, Sansão foi juiz, dentre outros juízes que teve em Israel, Deus colocou no meio certinho, você conta de um lado para o outro, no meio certinho tem uma mulher, uma Débora, e ela convoca as tribos, de Israel, e não vem todas as tribos, não se levanta todas as tribos, só algumas tribos, e Deus diz para ela assim: com essas tribos eu vou te dar vitória, com essas tribos eu vou te dar vitória. E ela foi guerrear contra um rei chamado rei Jabim, e quando ela foi guerrear contra esse rei, Deus levantou um auxiliar para ajudar ela, e ela se guerreou, ela batalhou essa batalha, e existe 4 castas de demônios que ela venceu nessa guerra, que foram coisas incríveis o que aconteceu com Débora. Ela venceu a batalha, e por último o inimigo foi cravado na testa dele uma estaca, e Deus disse: eu te dei vitória. Deus vai te levantar, no meio da sua casa, quando sua casa estiver dispersa. Um dia eu cheguei para uma tia minha e falei assim: tia, eu vi como se uma nuvem de distração entrasse na sua casa. Ela disse assim: bobeira sua. Eu falei assim: amém, se é bobeira minha. Daqui a pouco o filho dela não voltou nunca mais na igreja, a filha se perdeu, apenas um filho,
que era fiel a Deus, os dízimos nas ofertas, parou de ser fiel. O diabo faz isso. E quando você perceber o nível de distração na sua família, se levanta. Foi isso que estava acontecendo com Israel. Não se levantou juízes, eles estavam buscando outros deuses, estavam buscando outras coisas para fazer, e aí de repente Débora disse: não, esse aqui é o caminho, essa aqui é a direção, nós temos que buscar o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai nos dar as vitórias, Ele vai nos dar essa bênção, a bênção do Senhor estará sobre as nossas vidas, e ela se levantou, e que hoje você se levante dentro da sua casa. Hoje você se levante. Se você perceber que a sua família está distraindo, indo para outros caminhos, você: não, este não é o caminho, este é o caminho. E mulher tem percepção disso, homem tem percepção disso. Observa. Nós aprendemos com Débora as distrações. Israel estava distraindo para outros deuses, e ela disse assim: o último inimigo que ela matou, que foi esse rei, foi uma estaca dentro de uma tenda, porque ele fugiu, e o seu auxiliar pegou um martelo e uma estaca, e ele estava dormindo, e cravou na testa dele, matou, acabou, e eles voltaram a ter paz. E hoje você vai se levantar para matar esses inimigos dentro da sua casa. Quando Deus deu a terra prometida, Deus disse assim: quem tem que sair da terra não são vocês, mas são os seus inimigos. Quem tem que sair da sua casa não é você, são os teus inimigos. É o diabo que tem que sair de lá, é a miséria que tem que sair de lá, é a escassez que tem que sair de lá, é a falta de paz que tem que sair de lá. Mas você vai se levantar hoje. Amém? E por último, uma das mulheres mais maravilhosas, a mais tremenda, Maria. Essa é fantástica, porque a mensagem que ela carregava era a mensagem da minha salvação, da sua salvação. Ela guardou a sua pureza, e naquela época ela já estava com compromisso com José. E quando José fica sabendo que ela está grávida, Deus o acalma e disse: calma, é meu, não é seu. É meu espírito engravidou ela, e dentro dela está o Filho de Deus. E a minha pergunta é: o que Deus viu em Maria? O que Deus viu nessa mulher? Eu acredito que Maria era muito doce, muito meiga, muito amável. Sabe aquela mulher tranquila, mas de uma sabedoria imensa? Porque ela tinha que ter as características de criar o filho debaixo da lei, junto com José. Então, primeiro, ela era uma mulher de religião. E quando eu falo de religião, ela estudava o judaísmo. John Wesley foi um grande pregador. E a expressão do nome dele é assim: um tição tirado do fogo. Ele teve 13 irmãos. 13 irmãos. A mãe dele era responsável ela foi responsável pelaquilo que os filhos foram. Os 13 filhos dela impactou o mundo. E o que mais sobressaiu foi John Wesley, um tição tirado do fogo. Ela estudava 6 horas por dia a Bíblia com todos os filhos, todos os dias. Os 13 filhos. Ela lia com eles. E essa expressão, um homem tirado do fogo, um tição tirado do fogo, porque a casa deles pegaram fogo, e ele foi o último a ser resgatado, e ele foi tirado do meio das brasas. Isso foi profético na época, e Deus o lançou fogo sobre ele, sobre todas as nações da terra.
Uma das biografias mais tremendas chama-se de John Wesley. Ele escreveu 85 livros em cima do cavalo. Andou por toda a Inglaterra, o mundo afora, pregando o Evangelho. E Maria tinha que ser criado no conhecimento das Escrituras. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade nossa ensinar aos nossos filhos as Escrituras. É responsabilidade do marido ensinar a esposa, é responsabilidade da esposa ensinar o marido a compartilhar as coisas juntos das Escrituras. Às vezes nós ficamos tão atarefados, que nós esquecemos dessa base principal da nossa casa, de você compartilhar. Existem muitos problemas que você tem que resolver no seu dia, muitas coisas que você precisa resolver no seu dia, mas nada se compara ao momento onde você tira para compartilhar aquilo que você tem aprendido com Deus. E as famílias perderam isso. Com 12 anos de idade, Jesus discutiu com os homens da lei. Quem ensinou a Bíblia para ele? Quem pegou a Torá e leu com ele? Maria, José. Se nós não sentarmos e ensinarmos a nossa casa, impartirmos a nossa casa das Escrituras, o que nós queremos? E os frutos do justo serão recompensados pelas suas ações. Nós queremos que Deus entre na nossa casa, mas nós não compartilhamos Deus dentro da nossa casa. Nós não falamos de Cristo para os nossos filhos. Nós lemos a Bíblia só o momento que nós vamos à igreja. Nós buscamos a Deus só o momento que nós vamos à igreja. Nós não colocamos limite nos filhos. Até aqui você pode ir, e o dia que ele tiver tamanho, ele coloca os limites deles, mas até então, debaixo do nosso teto, nós temos que colocar os limites, porque se você não colocar, alguém vai colocar. Jesus, Maria, você não pode comer carne de porco, mas eu quero, mas você não pode, a lei diz que você não pode, limites. Você não pode comer sem antes lavar as mãos, porque a lei diz que a refeição tinha que ser feita, e antes de fazer a refeição você tinha que lavar as mãos. Limites, educação. Estão entendendo? Maria foi muito mais do que a mãe do Salvador, ela instruiu ele na lei, ela deu Bíblia para ele, ensinou ele a Torá. Hoje eu estava vendo uma foto de uma mãe judaica, israelita na verdade, né? A criança no colo e ela com a lei aqui, ó, sentada, a criança aqui e ela com a lei, e a criança aqui, estudando a lei, a criança pequenininha, até meses, e ela aqui, segurando a criança, lendo e balançando o corpo. Maria fez isso com Jesus, porque quando ele chegou aos 12 anos de idade, ele crescia na graça e no conhecimento das Escrituras. Quem ensinou ele a ler? Quem ensinou ele a buscar a palavra? Quem mostrou o caminho? Pastor, mas ele era Deus, mas ele era homem, e era criança. A criança até uma certa idade, ela não tem consciência das coisas, ela vai adquirindo com a maturidade, como a Bíblia diz. Então quem criou essa maturidade em Jesus? Foi ela. Ela é virtuosa ou não é? Criou ele certinho. Por que Deus olhou Maria e disse, não, essa é a mulher, ela conhece das Escrituras, ela sabe a respeito da lei, e ela vai ensinar a lei, e ele cumpriu a lei. Foi para isso que ele veio. Quando ele cumpre a lei, diz, a partir de mim não tem lei mais, agora é a graça. Porque a lei o homem procura para não pecar contra Deus, e com isso não consegue ficar sem pecar, porque é impossível cumprir a lei na sua totalidade.
Então Jesus disse: a partir de agora é a graça, se você crê em mim, você será salvo. Amém? E essa mulher instruiu a Jesus. Por quê? E aqui está o grande segredo. E o Espírito Santo veio sobre ela. Uma casa que conhece o Espírito Santo. Mulheres que conhecem o Espírito Santo. Pais que conhecem o Espírito Santo. Este é o maior segredo da família. Quando nós conhecemos o Espírito Santo, sua casa ela é abençoada, o Espírito de Deus repousa sobre a sua casa. A forma de você educar será do Espírito, e o Espírito veio sobre ela e repousou sobre ela. Ela ensinou a Jesus as coisas. Nós edificamos a nossa casa, nós fazemos a nossa casa. E Jesus cresceu na graça, no conhecimento, e se tornou o nosso Salvador, se tornou o nosso Senhor, porque alguém ensinou ele quando era criança. Se José, até os 12 anos, eles foram todos os anos no templo, presta atenção, então eles pegavam as suas ofertas e subia para Jerusalém uma vez por ano para ofertar. Jesus aprendeu isso. Se eu aprendo a ofertar, e se eu sou um ofertante, meus filhos serão ofertantes. Meus meninos, quando vão para a igreja, quando entra dentro do carro, fala: pai, cadê minha oferta? Cadê meu dinheiro para dar oferta? Já falei para vocês várias vezes a respeito da oração. Antes de dormir eles oram, quando acorda de manhã ora. Eu tenho a mania, e agora eu vou mudar um pouco, né? Eu tinha mania de acordar assim, eu não sei se vocês também acordam. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acordo todo mundo da casa. Vocês acordam assim também, gente? Minha esposa detestava, porque eu acordava, vamos ver a aurora do dia, abrir a janela, olha que luz maravilhosa, oh Deus, muito obrigado por esse sol maravilhoso. Acordava todo mundo da casa. Aí eu li em Provérbios essa semana: aquele que acorda cedo, gritando, dando bênção, a bênção se torna maldição. Porque você irrita a pessoa. Eu li em Provérbios, eu falei assim: Jesus, você me perdoa, não vou fazer mais. E o meu menino mais velho, Mateus, ele acorda assim: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque ele aprendeu comigo, ele me viu fazendo a vida toda. Amém? Então nós somos o exemplo para a nossa casa. Você tem a função de instruir o seu filho, de mostrar o caminho, de mostrar a direção. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade de colocar limites, é sua responsabilidade de ensinar as Escrituras, é sua responsabilidade. Pastor, mas ele não quer, ela não quer. Não tem que querer, está debaixo do seu teto, você tem que instruir e botar limite. Hoje me passou algo, vou contar algo para vocês. Sempre que tem que tomar uma decisão com relação aos meninos, meus filhos, Carol me liga e a gente toma em conjunto. E aí os dois falam assim: pode ligar para o meu pai, que meu pai sempre vai dizer sim. E aí quando eles falaram isso, eu sondei o meu coração. Por estar longe, me dá um sentimento de que se eu disser não, eu estou sendo mais duro com eles. E às vezes esse sim não está sendo bom. Então, as minhas decisões estavam sendo tomadas em cima de um sentimento que eu estava tendo. E aí o Espírito de Deus falou comigo assim: corrige, mesmo que te doa.
porque ainda há tempo. Aí eles me ligaram, querendo jogar Fortnite. É Fortnite mesmo que fala, gente? Fortnite. Eu disse, não, vocês não têm idade para isso, vocês não precisam disso. Vai ler um livro, vai buscar outra coisa, vai jogar um futebol. Vocês estão nessa fase, não de videogame. Quer jogar um futebol no videogame é outra coisa. Agora esses jogos que tem luta, guerra, matar os outros, conquistar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vocês estão com idade para isso não. Ah, pai, mas não estou com idade com isso. Não estou com idade com isso. Mas antes eu disse assim, joga meia hora. Aí meia hora ele jogava, mãe dele passava o contínuo, a mãe dele falou assim, mãe, mais meia hora, daqui a pouco estava 2, 3 horas. Então, eles já não jogavam, né? E agora, porque tem idade para isso, tem momento para isso. Pega um livro, vai ler, vai jogar um futebol na rua, vai para a grama, vai fazer outra coisa, vai brincar com seu irmão, vai subir nas paredes aí, vai fazer qualquer outra coisa. Vai brincar de criança, de ser criança, de ter a sua fase. E o mundo está caminhando para isso, de andar de bicicleta na rua, vai andar de bicicleta, vai ralar um pouco, vai olhar um braço, vai brincar. Pastor, mas está tão perigoso. Vai lá brincar com ele, esteja lá, não solta, mas vai. Antigamente os pais podiam soltar, hoje não pode, por causa da violência. Vai para o campo, vai para a quadra, vai para um lugar, mas vá, porque senão, gente, é muito cômodo para nós pais, é muito cômodo, mas muito cômodo mesmo. A gente joga o telefone na mão, aqui traz uma paz para nós, é muito tranquilo, traz uma paz. E ali eles estão entretendo, daqui a pouco nós perdemos o coração dos nossos filhos. Pastor, não é bem assim não. Não pague para ver. Não pague para ver. Dá limites até tal hora. Vai brincar de castelinho, vai fazer as coisas, arruma palito. Hoje você tem milhões de coisas que você entra lá no YouTube e fala assim, brincadeira barata. Aí você vai ver palito, você vai ver um tanto de coisas. Com pet de 2 litros, muita coisa, sem gastar dinheiro. E às vezes a gente gasta rios de dinheiro com um brinquedo, passa 2 minutos, joga aquele tempo para lá e nunca mais brinca aquilo. Nunca mais vê aquilo. E às vezes uma coisa simples, um sentar simples, fica ali 2 horas, 3 horas e sempre quer brincar daquilo. Então ela foi sábia em instruir os filhos no caminho que tinha que andar. Instrua o seu filho. Maria foi sábia por isso. E eu encerro dizendo para vocês, além de tudo, ela acompanhou o ministério do Filho até a sua morte e a sua ressurreição. Ela sempre foi uma mulher de intercessão, de oração. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Seu marido está indo trabalhar, Deus guarda ele, proteja, seja com ele, abençoa ele. Ore pelo seu filho, ore, oh meu Deus, seja com ele, que nada de mal aconteça, mas que o Senhor dê livramento, que o Senhor guarde. Ela estava sempre amparando o ministério de Jesus, sempre ali presente. Esteja presente na vida do seu esposo, esteja presente na vida da sua esposa. Às vezes estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas não são presentes. Às vezes estão vivendo debaixo do mesmo teto, não são presentes na vida dos filhos. Tem coisas que são mais presentes, e Deus está nos chamando para isso, amém? E hoje eu vou passar para vocês, nós vamos começar hoje, já vai começar hoje à noite, quando você for embora para a sua casa. É só para que você lembre, isso não tem poder de fazer nada, e para não doer o seu joelho, amém?
Então eu fiz esses tapetinhos e você vai orar durante 21. Você vai orar durante 21 dias, de manhã, de tarde, na hora do almoço e à noite, 3 vezes por dia. Você vai dobrar o seu joelho, não necessariamente você no tapete. Ô pastor, esqueci meu tapete em casa, estou no serviço. Ora lá no serviço. Amém? Não necessariamente, é só para que você lembre. E você vai orar durante 21 dias, 3 vezes por dia. Você vai orar pela sua família. Você vai orar pela sua família primeiro. Você vai orar pela igreja. Depois você vai orar pela cidade. São essas 3 coisas que você vai orar: pela sua família, e dentro da família você vai orar pelas suas finanças, pela sua saúde, pela sua paz, pela sua harmonia. Você vai orar pela sua família, e depois você vai orar pela igreja, e depois você vai orar pela cidade, para a salvação dessa cidade. Você tem a palavra de salvação, nós temos a palavra de salvação. Então nós estamos começando hoje. Nós vamos orar hoje à noite, já vamos começar hoje à noite, esse trabalho de oração, e você vai orar. Essas mulheres alcançaram êxito porque eram mulheres de oração, e você vai pedir, e dentro desses 21 dias, você vai ter resposta de todos os lados da parte de Deus. Deus, Ele vai te encher de respostas, portas, milagres, coisas sobrenaturais. Você vai ver o resultado da sua oração. Amém? Mas são 21 dias. Alguns vão parar no meio do caminho, alguns vão esquecer, outros não vão lembrar, mas uns vão até o final. E esses que forem até o final, vocês vão ver a bênção de Deus sobre a vida deles. Amém? Pastor, por que 21 dias? Porque com 21 dias você cria hábito de orar. Depois dos 21 dias você não vai parar de orar mais. Você cria o hábito de orar. E aí está o segredo das coisas: orar. Orar para que Deus te responda, e Ele vai te responder. Ele vai te dar direção. Então nesses 21 dias nós vamos orar e vamos clamar a Deus. Amém? Por favor, pode distribuir os tapetinhos. Dobra o seu joelho agora nesse tapetinho aí, nós vamos orar juntos agora. Sim, meu Deus. Oramos pela nossa casa, pela nossa família. Oramos agora, Senhor, para que o Senhor prospere os nossos lares, para que o Senhor salve a nossa casa, que haja salvação, Senhor, neste pai, nesta mãe, neste irmão, nesta irmã, nesse parente mais próximo, esta casa que não tem harmonia, meu Deus, essa casa que não tem paz, meu Deus, que a partir de agora, Senhor, a paz do Espírito vai entrar nesta casa, essa casa que está em crise financeira. Nós oramos nessa noite, meu Pai, traga uma avalanche de portas abertas, traga uma avalanche de prosperidade, Senhor, sobre esta família agora. Arranca a miséria daí, arranca este mal daí, Senhor, essa enfermidade que tem assolado, Senhor, esta família. Nós oramos agora, Senhor, e clamamos pela saúde, a saúde nesse lar, Senhor. Nós oramos nessa hora, Pai, oramos pela igreja, meu Deus, que o Senhor abençoe os departamentos das crianças, da mídia, o louvor, Senhor, o diaconato, as mensagens, Senhor, missões, todos os departamentos, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos agora. Nós oramos agora, Pai, é o Senhor que nos dá o crescimento. Nós estamos plantando, Senhor, nós estamos regando, mas o crescimento vem do Senhor. Nós oramos por essa obra, Senhor, oramos pela prosperidade da igreja, oramos, Deus, pelas finanças da igreja, oramos por almas, oramos por vidas, oramos agora, Senhor, que o Senhor possa trazer as almas perdidas, cativas, que estão aprisionadas por Satanás e seus demônios,
Nós oramos agora, Pai, clamamos ao Senhor, oramos por este bairro, por esta cidade, tantas vidas aprisionadas, Senhor, tantas vidas, Senhor, estão aprisionadas por Satanás, mas nessa noite, Senhor, nesses 21 dias, o Senhor vai nos dar sabedoria para ganharmos almas, para ganharmos os perdidos, meu Pai, e o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, nós seremos testemunhos das Suas obras, das Suas mãos. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria como a esposa de Noé, nos dê sabedoria como Ana, nos dê sabedoria como Débora, nos dê sabedoria como Raabe, nos dê sabedoria como Maria, Senhor, essas mulheres virtuosas, nos dê sabedoria, Espírito Santo, para que a nossa casa seja edificada, para que os negócios da nossa casa sejam bem-sucedidos. Arranque a preguiça, Senhor, mas que tragam frutos, e os frutos das ações do Seu Espírito sobre nós. Nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus nessa noite, aleluia.